E aí, alunos da Escola João Ramalho, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, onde nós vamos trabalhar o tema mito, religião, arte e cultura, tá? E hoje nós vamos falar sobre mito. Vou passar alguns vídeos para vocês sobre a criação do mundo, baseado em algumas culturas diferentes. Nós vamos passear pelo mundo aí vendo o que eles pensavam dentro das suas tradições religiosas sobre como foi que surgiu o mundo e o ser humano. Eu decidi passar o vídeo para vocês, assistir o vídeo junto com vocês no YouTube, porque eu sei que se eu passar os links, uma grande minoria vai se dar ao trabalho de assistir os vídeos. Então nós vamos assistir juntos nessa videoaula. Quando eu terminar de passar os vídeos, vou falar um pouquinho mais sobre os mitos e os vídeos, beleza? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo ele vai falar sobre o mito da criação na visão judaica cristã. É o que nós aprendemos aí na maioria das religiões brasileiras aí, trazidas pelos europeus, né? Na religião católica, evangélica, o judaísmo, enfim. Vamos lá, é só uma síntese, mas dá para a gente absorver aí um pouquinho da cultura. No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites. E houve a tarde. E a manhã. E outro dia. E as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mais um dia se passou. E do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era o paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. E então o Criador fez o homem, e ao seu lado a mulher, pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha. Seguir a tentação das trevas, ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão. Nação contra nação. O homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso. O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Bom, agora nós vamos assistir a criação do mundo na visão iorubá, tá bom? Mitologia africana. Vamos lá. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa do canal Café com Qualquer Coisa, sejam mais que bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou contar para vocês a lenda da criação do mundo, um Itã, uma lenda iorubá muito antiga.
Já vai deixando seu like para não esquecer e bora pro vídeo! A mitologia africana é cercada de mistérios e lendas. Diferente de outras religiões, não há muitas escritas. O conhecimento é passado de pai para filho por milhares de anos. Uma das lendas sobre a criação do mundo seria que Olodumare, o Deus Supremo, acima de tudo, o Deus capaz de criar o mundo, os planetas, as estrelas e tudo o que conhecemos, vivia cercado pelos orixás que viviam com ele em Orum, que significa o céu. Mas Olodumare queria que os orixás tivessem seu próprio lar, então fez o Aie, a terra. O primeiro orixá que Olorum enviou à terra foi Odudua, o orixá do princípio feminino da criação. Dizem as lendas que Obatalá e Odudua são a mesma energia, sendo elas representadas por uma cabaça dividida ao meio, onde a parte inferior é Odudua e a superior é Olodumare, sendo assim a junção do céu e a terra. Depois que Odudua chegou à terra, Olodumare pediu então que Oxalá, um dos mais cultuados orixás que existem, simbolizando a calma, a paz e o sopro divino, fosse à terra e criasse então a energia da vida. Oxalá pediu que todos os orixás o ajudassem, escolhendo então a parte do planeta Terra que iriam morar. Bará foi o primeiro e escolheu os caminhos. Ogum escolheu os minérios. Oxum escolheu as águas doces e com ela trouxe a vida à terra. Iemanjá escolheu as águas salgadas e a vida marinha. Iansã escolheu percorrer os ventos e as tempestades. Xangô escolheu as lavas do vulcão e as pedreiras. Oxóssi escolheu as matas verdes. Obaluayê, a terra seca. E Nanã cuidou da lama e do barro. Oxalá então continuou a sua missão de criar as coisas vivas. Resolveu então fazer o homem. Oxalá tentou fazer o homem das águas doces e as águas salgadas, mas escapavam por suas mãos. Oxalá tentou fazer o homem do ar, mas ele não tinha forma. Tentou fazer das pedreiras e dos minérios, mas ficou muito endurecido. Tentou das folhas verdes, mas elas não se juntavam. Tentou da terra seca, mas ela não se firmava, até que Nanã mergulhou ao fundo de um rio e trouxe-lhe o barro. No barro tinha a essência de todos os orixás que haviam no Aie, na terra, e no Orum, o céu. Pois o barro tinha minérios, terra, água e ar, de todos os orixás. Então Oxalá moldou o homem do barro de Nanã e deu-lhe o sopro da vida, enchendo-lhe os pulmões. Oxalá ficou tão contente pela sua criação que então fez os humanos diferentes, assim como os orixás. Uns mais lentos, como Nanã, uns mais maternais, como Iemanjá, uns rápidos, como Iansã, outros justos, como Xangô, comunicativos, como Bará, guerreiros, como Ogum, calmos, como Oxalá. Oxalá estava tão radiante com a criação que criou formas diferentes, cores, gostos, jeitos, tudo na essência divina de todos os orixás. Então, o mundo se fez. Esta é uma das lendas iorubás. Como disse no início, não há muitas escrituras dessas lendas e itãs. Algumas vezes sofrem pequenas alterações. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre mitologia iorubá. Um beijo e até o próximo vídeo. Bom, agora nós vamos assistir a mitologia segundo o Tupi-Guarani. É a mitologia brasileira, né? Depois nós comentamos sobre todos eles. Vamos lá. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã.
que se põe a dançar e cantar na imensidão de Inhamandu, e criando mundos e mundos e mundos. Tupã criou a Mãe Terra. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, que foi assumindo a forma de uma serpente, que foi se esticando, depois se enrodilhando, se arredondando, e ali ficou, adormeceu. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar Nyanderu-Vuçu. Ele subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons. Você pode criar o que você quiser. Presta atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Nyanderu-Vuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer: Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E aí foram surgindo peixes. Nyanderu-Vuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Jacaré, Jararaca, Jararacuçu, Paca, Tatu, Capivara, Saruê, Catinguelê. Então Nyanderu-Vuçu caminhou em direção ao rio. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Conhantaí-Porã. Quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Conhantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Conhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança. Até que chegou um dia, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Conhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. E uma vez partilhada, a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Foi assim que aconteceu. A primavera, em breve, iria chegar. Agora nós vamos assistir a lenda do Pangu, que é a mitologia chinesa. Vamos lá. Como nasceu o universo? No princípio dos tempos, o universo era um caos. O céu e a terra não estavam separados. O dia não se distinguia da noite. O sol, a lua e as galáxias não existiam. Foi quando, em meio a esta obscura massa, nasceu o Pangu, a primeira criatura do universo. Pangu cresceu. Cresceu e se transformou num gigante que, ao abrir os olhos, se deu conta do caos em que vivia e decidiu ordená-lo. Pegou um machado e desferiu um poderoso golpe que partiu tudo em pedaços.
os elementos leves flutuaram e viraram o céu. Os elementos mais pesados desceram para o que hoje é a terra. Panku temeu. Temeu que o céu e a terra se juntassem de novo. Por isso, empurrou o céu com as mãos e pressionou a terra com os pés, permanecendo como um pilar do firmamento por milhares de anos. Quando o céu e a terra se fixaram, Panku deitou-se e dormiu. Então, seu corpo entrou em mutação. A respiração dele converteu-se em vento, a voz em trovão. Os olhos viraram o sol e a lua. O corpo e os membros formaram as montanhas. E o sangue, os rios. Dos pelos de Panku nasceram árvores e flores. Do seu suor surgiu o orvalho. Os parasitas de sua pele viraram animais e peixes. E os ossos, pedras e minerais. Assim, foi criado o mundo em que vivemos. O homem pode ser como o gigante Panku e dar continuidade à missão dele de ser o mediador entre o céu e a terra, participando da constante criação e renovação da vida. Pois o que existe na natureza existe dentro do homem. Agora nós vamos para o mito grego acerca da criação, a história de Prometeu, Epimeteu e Pandora. Essa é a última da sequência, tá bom? Vamos lá. Histórias de Deuses e Heróis, escrito por Thomas Bulfinch. Prometeu e Pandora. A criação do mundo é um problema que, muito naturalmente, desperta a curiosidade do homem, seu habitante. Os antigos pagãos, que não dispunham sobre o assunto das informações de que dispomos, procedentes das Escrituras, tinham sua própria versão sobre o acontecimento, que era a seguinte: antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas apresentavam um aspecto a que se dava o nome de caos. Uma informe e confusa massa, mero peso morto no qual, contudo, jaziam latentes as sementes das coisas. A terra, o mar e o ar estavam todos misturados. Assim, a terra não era sólida, o mar não era líquido e o ar não era transparente. Deus e a natureza intervieram finalmente e puseram fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de ambos. Sendo a parte ígnea a mais leve, espalhou-se e formou o firmamento. O ar colocou-se em seguida, no que diz respeito ao peso e ao lugar. A terra, sendo a mais pesada, ficou para baixo, e a água ocupou o ponto inferior, fazendo-a flutuar. Nesse ponto, um deus, não se sabe qual, tratou de empregar seus bons ofícios para arranjar e dispor as coisas na terra. Determinou aos rios e lagos seus lugares, levantou montanhas, escavou vales, distribuiu os bosques, as fontes, os campos férteis e as áridas planícies. Os peixes tomaram posse do mar, as aves, do ar e os quadrúpedes da terra. Tornara-se necessário, porém, um animal mais nobre, e foi feito o homem. Não se sabe se o Criador o fez de materiais divinos, ou se na terra, há tão pouco tempo separada do céu, ainda havia algumas sementes celestiais ocultas.
Prometeu tomou um pouco dessa terra e, misturando-a com água, fez o homem à semelhança dos deuses. Deu-lhe o porte ereto, de maneira que, enquanto os outros animais têm o rosto voltado para baixo, olhando a terra, o homem levanta a cabeça para o céu e olha as estrelas. Prometeu era um dos titãs, uma raça gigantesca que habitou a terra antes do homem. Ele e seu irmão Epimeteu foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe e aos outros animais todas as faculdades necessárias à sua preservação. Epimeteu encarregou-se da obra e prometeu de examiná-la depois de pronta. Assim, Epimeteu tratou de atribuir a cada animal seus dons variados, de coragem, força, rapidez, sagacidade. Asas a um, garras a outro, uma carapaça protegendo um terceiro, etc. Quando, porém, chegou a vez do homem, que tinha de ser superior a todos os outros animais, Epimeteu gastara seus recursos com tanta prodigalidade que nada mais restava. Perplexo, recorreu a seu irmão Prometeu, que, com a ajuda de Minerva, subiu ao céu e acendeu sua tocha no carro do sol, trazendo o fogo para o homem. O fogo lhe forneceu o meio de construir as armas com que subjugou os animais e as ferramentas com que cultivou a terra. Aquecer sua morada, de maneira a tornar-se relativamente independente do clima e, finalmente, criar a arte da cunhagem das moedas, que ampliou e facilitou o comércio. A mulher não fora criada ainda. A versão, bem absurda, é que Júpiter a fez e enviou-a a Prometeu e a seu irmão, para puni-los pela ousadia de furtar o fogo do céu e ao homem por tê-lo aceito. A primeira mulher chamava-se Pandora. Foi feita no céu e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a música, etc. Assim dotada, a mulher foi mandada à terra e oferecida a Epimeteu, que de boa vontade a aceitou, embora advertido pelo irmão para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos malignos, de que não se utilizara ao preparar o homem para sua nova morada. Pandora foi tomada por intensa curiosidade de saber o que continha aquela caixa, e certo dia destampou-a para olhar. Assim, escapou e se espalhou por toda parte uma multidão de pragas que atingiram o desgraçado homem, tais como a gota, o reumatismo e a cólica para o corpo, e a inveja, o despeito e a vingança para o espírito. Pandora apressou-se em colocar a tampa na caixa, mas, infelizmente, escapara todo o conteúdo da mesma, com exceção de uma única coisa que ficara lá no fundo, e que era a esperança. Assim, sejam quais forem os males que nos ameacem, a esperança não nos deixa inteiramente, e, enquanto a tivermos, nenhum mal nos torna inteiramente desgraçados. Uma outra versão é a de que Pandora foi mandada por Júpiter com boa intenção, a fim de agradar ao homem. O rei dos deuses entregou-lhe como presente de casamento uma caixa, em que cada deus colocara um bem. Pandora abriu a caixa inadvertidamente, e todos os bens escaparam, exceto a esperança. Essa versão é, sem dúvida, mais aceitável do que a primeira. Realmente, como poderia a esperança, joia tão preciosa quanto é, ter sido misturada a toda sorte de males, como na primeira versão?
Nós acabamos de assistir 4 histórias, 4 narrativas de culturas diferentes, povos diferentes, épocas diferentes. E todas elas nós vamos chamar de mito, elas são conhecidas como mito. E o que é mito? Mito, eu tenho uma definição que eu gostei muito, que eu acho que ela nos esclarece muito bem. Mito é uma forma poética de tentar explicar o inexplicável. O mito ele não pode ser questionado. Ele está à parte da filosofia e da ciência. O mito é uma forma que o ser humano encontrou para tentar explicar todas as coisas. No nosso caso, nós estamos vendo os mitos relacionados à origem de tudo e à origem do homem. Mas o mito ele tem um fundo religioso. Ele tem um fundo de fé. Nós temos o costume de ver o mito grego apenas como história grega. Nós aqui não consideramos como uma religião. Mas esses mitos que nós lemos na mitologia grega eram os fundamentos da religião grega, né? Da religião no passado grego. Assim como para nós, dentro da religião cristã, dentro da religião católica, evangélica, da tradição judaica, que dessas duas religiões se descendem, né, da tradição judaica. Assim como para os cristãos, Adão e Eva, o dilúvio, Noé, Moisés, Josué, quem mais? Davi, Salomão, Sansão, Jeremias, Ezequias, que mais? Ezequiel, vamos lá, tem mais gente aí. Daniel, Sadraque, Misaque, Abednego, Malaquias, Miqueias, Isaías, e por aí vai. Aí a gente entra no Novo Testamento, Jesus, Paulo, João, Pedro, Tiago, José, Judas Iscariotes, André, quem mais? Bartolomeu, tem mais gente aí. Vamos lá, a cabeça já não está lembrando mais aí. Vamos lá, tem mais gente. Bom, enfim, o Apocalipse, né, as histórias do Apocalipse, assim como a coletânea bíblica para os cristãos é um ponto de fé, para os egípcios, para os gregos era o seu ponto de fé, a mitologia grega, assim como para os egípcios, eu não passei dos egípcios, mas assim como para os egípcios também tinham a sua religião, assim como para os chineses, como eu passei, para os índios. Interessante a mitologia dos Tupi-Guaranis, que no fim dela ele fala sobre as 4 sementes dentro da cabaça, onde gera as 4 raças, né, os povos. É interessante que essa mitologia parece que ela sofre uma transformação, e isso é uma característica do mito. O mito, como ele é uma tentativa, uma narrativa para se explicar o inexplicável, a partir do momento que começa a aparecer novas situações, ele sofre uma transformação diante da sua divulgação, diante de quem conta esse mito, para poder absorver as novidades. Porque se você pensar no Tupi-Guarani, antes de ter contato com o homem branco e com as outras raças, ele não tinha esse fim da cabaça, porque ele não conhecia as outras espécies, as outras raças de seres humanos. Então, quando tem um contato, ele precisa explicar essa diversidade de raça, né? Assim como os mitos, eles vão sofrendo transformação. Uma outra coisa é que o mito ele tende a não ter escrita. O mito judaico, cristão, ele surge para a escrita muito tempo depois. A tradição é oral, né? O Yaobá também, muito bacana, a menina, nossa, eu quero agradecer muito o pessoal que fez esses vídeos no YouTube. Vou colocar no chat, no Classroom, e também no nosso grupo de WhatsApp os links desses vídeos que nós assistimos, valorizando assim o trabalho acadêmico, o trabalho de cada um dos seus autores. Né? Como eu sempre falo para vocês, o professor hoje, ele não é detentor mais de todo o conhecimento. O professor, ele é o mediador do conhecimento. Eu trouxe aqui 4 vídeos de 4 autores diferentes, pessoas que se debruçaram sobre o tema, e compartilhei com vocês, né? Estamos aprendendo juntos. Então, o mito, ele não carece de validação, o mito não precisa ser validado,
porque ele está à parte da filosofia. Ele não pode ser questionado, ele precisa ser respeitado como crença, como fé. Não é que ele não pode ser questionado, a veracidade do mito não dá para ser questionada, tá? As pessoas podem questionar tudo, mas devem respeitar o mito, uma vez que ele é uma narrativa de fé. E fé não se discute, ou você acredita ou não. E ele pode apresentar mais de uma versão. Ele pode ser, pelo fato de ser oral e de ser de uma tradição muito antiga, ela vai passando de geração em geração, é possível que haja uma variação. E nesses mitos que eu trouxe, por que tanta preocupação em explicar o início do homem? Por que tanta preocupação em explicar de onde o homem surgiu? Porque precisamos responder uma questão. Nós, seres humanos, às vezes eu tenho dúvida disso que eu vou dizer. Nós, seres humanos, deveríamos ser superior aos outros animais. Nós somos superiores na capacidade de criar tecnologia, nós somos superiores na capacidade de desenvolver. Como diz no mito grego, nós não fomos dotados de garras, de velocidade, de força, de pelos para nos proteger. Nós não somos assim, mas nós somos dotados da capacidade de criar, de transformar. Essa é uma característica do ser humano. Quando nós dominamos o conhecimento do fogo, a partir daí nós podemos fazer tantas coisas, as armas, e aí vai afora. Vamos falar da tecnologia. Estou falando para um negocinho aqui, desse tamanhozinho assim, uma câmera, e ela me transmite, ela faz com que eu chegue em qualquer lugar do mundo, né? A tecnologia que o homem desenvolveu, o homem é capaz de voar mais rápido do que qualquer pássaro, o homem é capaz de mergulhar uma profundidade no oceano absurda. Não vou dizer que mais profundo do que alguns seres, porque ainda existem muitas coisas no oceano que não conseguimos chegar ainda e existe vida lá, né? Mas o homem consegue correr na terra, né, mais rápido do que qualquer animal. O homem, ele conseguiu superar toda a natureza, né, através da sua criatividade, da sua criação. Então nós somos superiores na capacidade que temos de criar, de transformar, né? Aí vem a capacidade da razão, e aí vem a discussão das outras aulas, o pensamento, a capacidade de sentirmos o mundo, raciocinar sobre isso. Nós temos a parte emotiva, a parte da razão, e aí nós vamos construir o nosso pensamento e construir coisas, nós transformamos o mundo. É uma pena que, agora minha opinião pessoal, nós também superamos animais em maldade. Nós estamos transformando o mundo para o nosso bel prazer sem pensar nas consequências, né? Haja visto que nós somos o maior predador da natureza, né? Haja visto o que nós estamos fazendo com a natureza, com o meio ambiente e com tantas outras coisas. Nós estamos perdendo uma qualidade, ou melhor, uma capacidade, ou algo que nos torna ser humano, é a capacidade de enxergar o outro humano, o outro ser humano, de sentir a dor dele, de compreender a necessidade dele e a dor dele. Nós estamos perdendo essa capacidade, ou talvez nunca tivemos. Nós nos deparamos com a dor de outro ser humano, e somos incapazes de sentir a sua dor. Isso não é ser humano. Ser humano é a capacidade de sentir a dor do outro e procurar ajudá-lo, e procurar buscar